E este episódio chega até você com o apoio do Scadiagro, um sistema de gestão que já transforma a vida de produtores rurais em todo o Brasil há mais de 30 anos. Imagine ter todas as informações financeiras, resultados das safras e obrigações fiscais com um único lançamento e em um único lugar. O Scadiagro permite que você visualize rapidamente diferentes aspectos da sua propriedade, otimizando a gestão econômica da fazenda. Com soluções adequadas a qualquer tamanho de propriedade, a Scadiagro garante um controle eficiente de todas as suas atividades, desde a entrada de pedidos ou notas de compra até a entrega dos contratos de venda, tudo de maneira 100% integrada. O compromisso da Scadiagro é com a eficácia das suas decisões e a sustentabilidade econômica do seu negócio, ajudando você a enfrentar os desafios do campo com confiança. E para se aprofundar ainda mais nesse tema, confira o podcast Gestão Rural, que é produzido em parceria com a Scadiagro, onde você encontrará conteúdos valiosos para aprimorar sua gestão no agro. Para saber mais sobre o Scadiagro e como ele pode ajudar sua propriedade, acesse www.scadiagro.com.br e descubra tudo o que essa parceria pode proporcionar para o seu sucesso no agro. Scadiagro, simplificando a gestão para o produtor rural. Nós queremos uma definição clara de uma coisa que ninguém concorda. O que é inteligência humana? Inteligência humana, pense aí 2, 3 amigos muito inteligentes. Tente descrever por que vocês acham eles inteligentes. Você vai ver que um cara é muito safo, outro tem uma memória incrível, outro numa hora, numa sinuca de bico, o cara sempre abre uma resposta. Tem o outro que com arame, com não sei o que, ele resolve um problema no trator. Não tem? A inteligência ela é multifacetada, vamos dizer assim. Então nós queremos definir tecnicamente uma coisa com precisão de uma coisa que é muito vaga. Então é uma referência meio estranha. E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agro Resenha e nesta semana estou aqui com o Cristiano Cruel, cara aí que eu acompanho já há muito tempo nas redes sociais, através da Startse. Ele é CIO da Startse e autor do livro Organizações Infinitas. Cristiano, muito obrigado, cara, por você estar aqui com a gente. Seja super bem-vindo ao Agro Resenha Podcast. Pô, legal, é um convite que me deixa muito honrado aqui. Eu tenho uma paixão especial pelo agro, né? Eu nasci, na verdade, numa pequena cidadezinha no sul do Brasil, e eu sempre que eu falo de agro, isso vem na minha memória muito forte. Eu nasci numa cidadezinha chamada Horizontina, Paulo, lá no interior do Rio Grande do Sul. Ah, você é de Horizontina também? Sou. 500 pessoas que eu conheço são de Horizontina. E aí lá eu vi. Meu pai foi executivo, ele era diretor industrial na época SLC. Se tem alguém aí, coroa do agro, nos escutando, que já viu uma SLC 1000 ainda colhendo, então é fruto do trabalho do meu pai ainda. Meu pai hoje está aposentado. Mas eu vi aquele início de uma geração toda nos anos 70 do agro e do boom da soja e tudo mais. E eu, na verdade, me tornei um executivo do mundo de tecnologia, de transformação de negócios, de inovações, né? Então eu gosto muito desse tema assim, mas quando eu penso no agro aqui, vem na minha memória aqui afetiva, então é sempre muito feliz conversar aí com meus amigos todos do mundo do agro. Bom demais, bom demais. Você viu, né? Você que tá aí ouvindo, já sabe, aqui no Agro Resenha Porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio, então não sai daí, porque só o início aqui já foi coisa boa demais. Então firma o golpe que nós já estamos de volta. Você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal só olhar não adianta nada sem uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade, inovação nos produtos e excelência no atendimento, a Nutripura, que desde 2002 atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca pra fora não, afinal eu trabalhei lá, cara. Eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Siga a Nutripura no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Entre no site www.nutripura.com.br
e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. Nutripura, o produto certo, na hora certa. Muito bem, estamos aqui de volta com o Cristiano. E Cristiano, você já contou um pouquinho aí da sua origem ali, de onde você é no Sul, cara, mas conta um pouco da sua história pra nós também, né, cara? Pra gente entender um pouquinho da sua trajetória aí. Ô, Paulo, assim, eu tinha 15 anos, meu pai me deu meu primeiro computadorzinho, lá na cidadezinha de Horizontina. Liguei na TV, que ligava na TV, né? Sim, ou eu brincava de computador, minha mãe assistia novela. E aí, e aí era o mundo lá, o mundo do interior aí, né? O cara tem que se agarrar na antena, senão apontar lá pro cemitério, senão não pegava sinal. Mas aí foi lá a primeira vez que eu escutei falar esse tema de inteligência artificial, ok? Assim, e aí eu acabei estudando muito esse mundo, estudei computação, estudei gestão, eu fui morar algumas vezes nos Estados Unidos, né? Morei lá uma temporada no meio oeste americano, Corn Belt lá, em torno lá da região de Chicago, né? Onde tem muito do agro, do milho, de todo desse universo aí, muitas indústrias, obviamente. E lá pelos anos, olha assim, memória rápida, 1999, eu tava lendo um livro de um cara muito maluco, Paulo, um cara chamado Kurzweil. Um cientista desse maluco. E ele falava basicamente... 1999, cara. São mais de 25 anos. Ele escrevia que na época já existia uma máquina capaz de escrever um poema. Um computador que era capaz de desenhar uma imagem. E eu pensei, caramba, meu, isso aí é feitiçaria. Isso aí é mágica pura. E eu acabei gostando muito desse mundo. Então eu naveguei muito por dentro desse mundo de tecnologia. Mais recentemente, lá por 2015, 16, nem tão recentemente, 10 anos atrás, eu fui morar no Texas com a minha mulher. Tirei uma temporada que a gente chama sabático. Sim. E eu morando lá no Texas, eu queria investigar muito todo esse mundo de transformação, que hoje a gente entende muito como startups ou coisa desse tipo. E a razão, Paulo, é que desde os 18 anos, assim, muito frequentemente, eu vou pro tal do Vale do Silício, que fica lá na Califórnia, americana. Então aquele lugar meio, podemos falar mais sobre ele, mas eu sempre convivi muito com aquele ambiente. Daí em 2015 eu tirei um sabático, né? Eu disse assim, eu quero me retirar só para me dedicar a estudar esse novo mundo que vem aí. Então eu fui morar no Texas e sem querer lá, meio por acaso, eu acabei encontrando um amigo meu, que era meu vizinho, Paulo. Vizinho mesmo, de porta lá. Eu morava lá em Porto Alegre e ele era meu vizinho de porta, assim, mas a gente tinha se desencontrado. E ele tinha saído, ele tinha criado uma empresa que teve muito sucesso no Brasil, chamada XP Investimentos. Então o Marcelo foi um fundador da XP e o Marcelo na época tinha saído, ele estava morando na Califórnia, eu estava morando no Texas e a história curta é que eu sempre naveguei por esse mundo de tecnologia, de criando negócios, ajudando grandes companhias a fazer projetos de inovação e de transformação e nessa época aí o Marcelo me convidou, vamos voltar pro Brasil e vamos entrar junto nesse negócio chamado Startse, que é o lugar aí então que eu aterrisei. Há 10 anos atrás a Startse era uma pequena startup, assim, a gente cabia numa mesa aqui, tá? 5-6 aqui, a gente resolvia a parada da Startse. Hoje é uma empresa aí que alcançou bastante coisa, ela irradia muitas coisas aí no Brasil, né? Ela tem duas versões, assim, ela tem uma parte de educação, mas não é curso regulado, graduação, pós-graduação, curso técnico. É um tipo de educação pro novo profissional, pro novo executivo, pro novo empresário, que entende que não dá pra parar de aprender. Nós não podemos nos cansar de aprender. E às vezes as coisas parecem meio esquisitonas, meio difíceis, meio estranhas, mas não é não. A gente tem que entender. Então aqui a Startse é uma casa que agrega muito esse tipo de pensamento. Todos nós temos que nos ajudar a aprender melhor sobre tecnologia, sobre transformações de negócio, modelos de negócio, que são formas de ganhar dinheiro, né? E também práticas de gestão, como é que a gente organiza, gere negócios e tudo mais. Então a Startse tem esse lado da equação e ela também tem um lado que é um tipo de serviço, que é um tipo de consultoria. Inclusive fazemos vários trabalhos de estratégia, desenho de negócio para toda essa indústria do agro, né? Então a minha vida curta é sair de Horizontina, ganhei o mundo atrás desse negócio. Há 10 anos eu reencontrei um amigo e aí voltei pro Brasil e eu tô nessa operação aqui da Startse, dedicado, fazendo muitas coisas e interagindo muito com o ecossistema do agro, que me deixa muito feliz. Legal, cara. É muito legal você falar isso, né? Porque assim, parece que hoje a inteligência artificial foi um negócio que foi criado ano passado, né? Eu li um livro, uma biografia que o
Walter Isaacson escreveu dos inovadores, né? Que vai desde a da mulher lá, que eu esqueci o nome dela, o Alan Turing, aquela turma toda, né? Então, assim, esse negócio de inteligência artificial já existe há algumas décadas, né? E a gente hoje que tá conseguindo interagir com ela, né? E aí, pensando nesse aspecto, Cristiano, muita gente que tá ouvindo o Agro Resenha aqui agora pode não saber exatamente o que significa esse termo, né? Como que você definiria inteligência artificial para essa turma que tá ouvindo a gente aqui agora, cara? Não, muito legal. Então, se você não entende exatamente o que é inteligência artificial, tá tudo bem, porque ninguém entende exatamente o que é inteligência artificial. Então, já nos resolvemos aí, tá? Mas, bom, a primeira reflexão é o seguinte: inteligência artificial, às vezes, não é uma coisa. Às vezes, as pessoas dizem assim, se um amigo seu aí, uma amiga, um conhecido, disser assim, eu já usei a IA, se usar uma expressão assim, a IA, é provavelmente uma referência ao ChatGPT. Essa ferramenta que jogou pro mundo a tal da inteligência artificial. Jogou na mão de todo mundo. Então, muita gente associa inteligência artificial ao ChatGPT. Mas a gente precisamos ser razoáveis aqui. Não existe a IA. Existe um sem fim de ferramentas, modelos e tecnologias relacionadas a esse tema de IA, certo? Outra coisa que eu acho interessante, às vezes as pessoas dizem assim, eu já implantei IA, ou eu já aprendi IA. Aí eu acho também curioso, porque como é que eu já aprendi uma coisa que os caras nem terminaram de inventar ainda, sabe? Então eu também acho que é meio aprendendo, descobrindo, implementando. Não é que tá pronto. Então essas duas coisas é muito legal, assim, se a gente tiver dúvidas, porque eu acho que não é uma coisa, é mais plural que singular, e acho que é mais gerúndio, né? É mais endo, do que já fiz, tá? Mas olha só que interessante. Inteligência artificial tem uma definição muito, muito ampla, que é mais ou menos assim. Inteligência artificial é mais ou menos eu criar uma máquina, um algoritmo, alguma coisa, né? Que imite traços da inteligência humana. E aí que vem o barato, né, Paulo? Porque nós queremos uma definição clara de uma coisa que ninguém concorda. O que é inteligência humana? Inteligência humana, pense aí 2, 3 amigos muito inteligentes. Tente descrever porque vocês acham eles inteligentes. Você vai ver que um cara é muito safo, outro tem uma memória incrível, outro numa hora, numa sinuca de bico, o cara sempre abre uma resposta. Tem o outro que com arame, com não sei o que, ele resolve um problema no trator, não tem? Tá. Então a inteligência, ela é multifacetada, vamos dizer assim. Então nós queremos definir tecnicamente uma coisa com precisão de uma coisa que é muito vaga. Então é uma referência meio estranha. Talvez aqui vale um alerta. É óbvio que como a coisa tá na moda, todo mundo que vende software e tecnologia vai dizer que é de inteligência artificial. Por quê? Porque é legal agora ser de inteligência artificial. E como a definição não tá bem clara, é difícil até você dizer, não, isso é ou isso não é. Então fique acomodado aí, porque assim, tem muita opinião dentro desse mundo, e nós aqui, profissionais, empresários, executivos, nós temos que ter o senso crítico elevado, ok? Claro. Sem ter o senso crítico elevado, nos ajuda a separar quando isso parece ter mais ou menos inteligência artificial e os diversos tipos de inteligência artificial. E você falou uma coisa que eu acho que ajuda sempre no agro, porque olha só, eu tava tentando lembrar das histórias do agro, agora eu menino, lá nos anos 70, pensa o agro, olha, vamos pegar a história do agro, anos 60, 70, veio a Revolução Verde, não veio? Variedade, alto rendimento, fertilizante, depois veio agricultura de precisão, integração lavoura, pecuária, floresta, não tive isso? Depois agricultura digital, sensorização, telecomunicações, ainda sofremos muito com todo esse mundo do Brasil que tem telecomunicações deficitárias. Depois a gente viu mais drones, a gente fala de drone, automação, plataformas digitais, não é isso? Se tu olhar a história do agro tecnologicamente, e eu fui plotando assim, coisas que vocês sabem muito do agro, das histórias, eu poderia perguntar assim, o que vem mais? O que vem aí? Se tu olhar para frente do ponto de vista de tecnologia e transformação, o que vem mais do ponto de vista do agro, né? Isso é legal pensar assim, eu acho interessante, talvez a gente faça uma conexão com IA, e olha, Paulo, como eu acho legal todo mundo perceber o que está acontecendo. Se eu fizer a mesma história no tempo de IA, não de agro, de IA, eu vou contar 2 histórias muito interessantes para vocês. Olha só, nos anos 50 e poucos, inventaram esse negócio de IA. Pô, foi uma loucura, essa IA vai transformar o universo, o mundo e tal. Aí foi o que a gente chama o primeiro verão da IA. O verão porque é o seguinte, esquentou o negócio. Aí, Paulo, como tinha muita promessa, mas não entregou, deu o inverno. Choveu na lavoura da IA, tá? Assim, choveu granizo, né? Deu inverno ruim. Só pra você ter uma ideia, lá pelos anos 70, o governo da Inglaterra proibiu botar dinheiro público em qualquer projeto de IA. Olha que loucura. Tá. Daí depois, um pouco lá pelos anos 80, 90, não sei quando, veio o que a gente chama do
segundo verão da IA. Talvez aí quem é mais coroa lembra que a IBM fez uma máquina que jogou contra o campeão mundial de xadrez, o Kasparov, e ganhou do Kasparov. Mais ou menos nessa época, marcou o segundo verão, que era assim, agora essa IA vem para arrebentar tudo. Aí ela veio com tudo, mas também prometeu muito, não entregou, caiu o segundo inverno. Então, 2 verões, 2 invernos. Nessa mesma época, acho que o governo do Japão proibiu botar dinheiro público em projeto de inteligência artificial. Só para ter uma ideia, se o cara era um engenheiro, um cientista, e ele trabalhava com inteligência artificial na faculdade, ele era chacota, ele era piada na faculdade, cara. O cara tinha vergonha de dizer que tava mexendo com isso, tá? E aí surgiu o terceiro verão. O terceiro verão foi mais ou menos, ou exatamente em 2012, quando uma galera chegou lá no Vale do Silício, e o que os caras faziam? Eles faziam umas provas assim, davam um monte de imagens, alguns caras antes tinham estudado que 30 mil palavras conseguia definir tudo que existia no mundo. Então os caras fizeram um grande catálogo, e tinha lá casa, cachorro, sei lá o que os caras tinham, 30 mil palavras, azul, amarelo, verde, tá? E eles tinham imagens, certo? Então eles tinham um grande banco de dados, de imagens, escrito o que é, correlacionado com palavras. E era um concurso para tentar botar uma imagem e o cara criar um software para dizer que era aquilo. Era esse o negócio. Em 2012, 3 caras, um professor e 2 alunos do Canadá, chegaram lá e criaram um algoritmo que enlouqueceu. Era muito melhor. O bicho vinha umas imagens e dizia um monte de coisa. E a performance foi muito melhor. Acertava muito mais do que todos os anteriores. E ali a gente marca como o terceiro verão da inteligência artificial. Só que todo mundo estava esperando o quê? O terceiro inverno, né? Depois do verão vem o inverno. Só que daí aconteceu esse fenômeno estranho, que em 2020, quanto? 22, né? No final de 2020... Foi 22, 23, né? No final de 2022, uma startup do Vale do Silício, chamada OpenAI, lança o tal do ChatGPT. Então a gente brincou. Depois de um verão veio outro. Quando estava todo mundo esperando, não sei, veio um segundo verão. E olha que curioso. Um dos 3 alunos, daqueles 3 caras que tiveram lá em 2012, um dos alunos é um cara chamado Sutskever, que era o cara que foi o diretor de tecnologia da OpenAI que fez o ChatGPT. Olha aí. O professor, para tu ter uma ideia, no ano passado, ganhou o Prêmio Nobel de Física. Olha só, o Prêmio Nobel de Física foi dado por um cientista de inteligência artificial. Assim como o Prêmio Nobel em Química do ano passado foi dado por Hassabis, que é um outro cientista de inteligência artificial, que é de uma empresa que o Google comprou. Olha que interessante. O agro, eu não sei o que é o agro, mas o agro é física e é química. Então, se você olhar, os 2 prêmios Nobel de grande destaque dados no ano passado foram para cientistas de inteligência artificial. E eu vou arriscar para todo mundo que é aqui do agro. Todos os prêmios Nobel de 2025 serão dados para cientistas que trabalham com inteligência artificial. Porque logo não vai ter trabalhar sem inteligência artificial. E aí eu posso explorar um pouco essa ideia que eu tenho com vocês para tentar a gente entender que isso não é um modismo, isso não é conversa para boi dormir. Tem muito nhenhenhé por aí, mas no centro tem uma coisa muito séria que todos nós... E o agro tem tudo, né? O agro tem comércio, tem serviço, tem seguro, tem serviço financeiro, tem robotização, dá pra ter lavoura e pecuária. Mas assim, ele é tão grande no Brasil que ele tem todas essas disciplinas. Então eu acho que merece uma atenção muito especial de todos nós, esse tema de inteligência artificial. Esse panorama que você trouxe pra gente tira um monte de dúvidas, né? Muitas vezes que a gente tem nessa, tanto como usar e como aplicar isso, né? Pensando agora no agro, assim, o que você observa de tendência? O que você tem visto, assim, que tem acontecido, cara? Que a inteligência artificial tá entrando e tá ajudando, assim. Eu vou fazer vários exemplos aqui e nós vamos pensar junto. O que eu acho fundamental é... Todo mundo aqui gosta de tecnologia. Todo mundo já viu aqui algum óculos de realidade virtual. Sim. Todo mundo aqui já viu sensorização, IoT, telecomunicações. Baixou uma máquina maior ou menor. Todo mundo que compra equipamento do agro tá vendo que eles estão vindo cada vez mais embarcados com tecnologia, né? A gente hoje não consegue mais ter uma reunião no agro sem falar de dados, concorda? Dados. Sim. Vai em qualquer reunião aí, daqui a pouco escapa a palavra dados, né? Falta dados, sobra dado, será que esse dado tá certo? E tal. Então, dentro desse mundo, o que eu acho que precisamos entender? Que inteligência artificial é uma categoria de tecnologia que ela é meio rara. É o que a gente chama de uma tecnologia de propósito geral. Isso quer dizer o quê? Ela não é assim, para que serve IA? Pensa um pouco ao contrário.
Pra que será que não serve IA? Ela é uma coisa muito ampla, tipo a internet, assim, sabe? Tipo eletricidade. Ela é uma daquelas coisas que ela tem tantos desdobramentos e por isso que incomoda, porque a gente tá louco pra resolver. Eu quero aprender logo esse negócio aí que tá me incomodando, né? Eu quero acabar com isso, eu quero comprar logo aí e implantar esse negócio. Tá, mas ela é meio estranha por causa disso. Eu pergunto assim, pra que serve a internet? Não sei, um cara mandou e-mail um pro outro, o outro criou uma das maiores empresas de e-commerce do mundo, o outro não sei, concorda? Então, a IA, uma maneira boa e responsável de olhar isso é como uma tecnologia de propósito geral. Ela sozinha não serve para nada. O que ela precisa é gente que conheça problema de verdade e consiga usar essa tecnologia para resolver problema. Isso é ferramenta. Então, se eu dobrar agora para dentro do mundo do agro, talvez a gente tenha duas perspectivas aqui, Paulo. Vamos quebrar os tipos de IA que existem, pode ajudar um pouco, ok? E vamos quebrar os usos potenciais para cada um que está nos escutando aqui poder imaginar uma aplicação para resolver o seu problema. Porque todos nós aqui que vivemos, todos que vivem no agro, antes de ser do agro, precisam ser gestores, concorda? Nós somos gestores de carreiras, nós somos gestores dos nossos... temos que ser responsáveis, a gente tem que alocar custo, a gente tem que fazer as apostas, a gente tem que tomar decisões, às vezes sem saber as coisas. Então, quando eu generalizo o problema assim, quando eu digo o problema assim... é um problema, né? Eu vejo que ele é muito parecido com problemas de outras indústrias, às vezes. Um nome diferente. E a inteligência artificial, ele é uma caixa de ferramentas enorme, cada vez maior, na verdade, e que está permitindo a gente olhar para os problemas antigos e resolver de maneira nova, tá bom? Então, vamos para uns exemplos assim. Se eu citar agora umas categorias rápidas, existe uma coisa que no mundo dos negócios todos, e no agro cada vez mais, estava surgindo, que era um problema de inteligência de dados. Inteligência de dados. Todos nós sabemos aqui que se a gente não tiver informação, a gente não consegue gerir bem. Quanto você vai comprar de insumo, o que vai fazer, como é que vai fazer, fez manejo, não fez manejo, qual o talhão que tem performance. Se tu olhar, todo mundo está tentando ter uma tabela, uma planilha, uma informação, um banco de dados, salvar em algum lugar, certo? Então, essa gestão, fica imaginando um equipamento novo do agro. Quanto que hoje um equipamento novo, pega uma coletadeira de algodão, andando lá em Luiz Eduardo Magalhães lá. Sim. Fica imaginando quanto de dado esse bicho coleta. Concorda? Sim. Pega a sua caminhonete aí, cara. Nos anos 70, não tinha 4 botões e acelerador, freio, cara. Manche. E vamos embora, né? Agora, se tu olhar hoje, esses equipamentos estão coletando mais dados, ok? Coletando mais dados. Então, eu tinha aquela cabeça... Imagina, olha como é básico isso. Quando eu coleto mais dados, eu tenho que ter inteligência de dados. Eu tenho que saber lidar com esses dados. Essa é a categoria 1, ok? Categoria 1. Então, a gente quer dado, porque a gente quer informação, porque a gente quer fazer gráfico com as médias. Então, a gente adora gráfico de média. E a gente diz assim, se o cara plantou isso e deu bicudo e deu não sei o que e apliquei isso aqui, é assim, ser isso, então aquilo. Ser isso, então aquilo. É o jeito que nós lidamos com dados. Isso é a categoria 1 desse mundo de inteligência artificial. Por isso que todo mundo que trabalha hoje em qualquer negócio tem que entender de dados, ok? E às vezes a gente entende de números, mas não entende de dados. Tem uma diferença nessa... não sabe, vou provocar aqui quem é mais cientista aí. A gente tem que saber a diferença de uma correlação e de uma causalidade. Correlação, isso correlaciona com aquilo. Causalidade, isso causou aquilo, certo? E nós, Paulo, infelizmente, nós temos eu sou de uma geração que eu vi assim, os dados não mentem. E hoje eu preciso dizer uma coisa para todos nós aqui. A melhor maneira de mentir é com dados, ok? Do jeito que você usa o dado, você cria qualquer narrativa, né? Quem já não viu um gráfico escrito aí que o cara corta o zero no lugar errado, daí tem 3 bolas para dizer essa é 10% melhor que a outra, só que a bola é 20 vezes maior que a outra. Então assim, tem várias maneiras, né? E é muito fácil, Paulo, a gente se enganar com dados. Eu aqui no meu negócio, cara, os caras trazem um relatório que eu gosto, eu digo aí, ó, titio Cruel sabe tudo, né? Agora os caras trazem um dado que eu não gosto, eles dizem, vamos ter que rever todo esse negócio aí que deve ter um erro. Então, os dados, essa primeira categoria é assim, todos nós precisamos entender que nós precisamos de informação correta e mais para gerir melhor os problemas que a gente tem que gerir, ok? Seja na pecuária, seja na lavoura, seja na compra, no comércio, seja no que for, tá bom? Só que aí vem o grande drama da categoria 2. A categoria 2 é o que a gente chama dessa inteligência artificial preditiva. Eu pego um monte de dados e eu faço as máquinas descobrirem
definirem as coisas para mim, que esses são os modelos matemáticos avançados. E aí a gente tem que reconhecer o seguinte, ó, eu não sei vocês aí que escutam, mas eu não consigo mais, eu não aguento mais dados, cara. Eu tenho mais relatório que eu consigo ler, eu tenho mais software que eu consigo clicar, eu tenho mais painel de controle que eu consigo observar, eu tenho mais business intelligence que eu consigo investigar. Então começou a acontecer o quê? Um gargalo humano. Os humanos não conseguem processar esses volumes de informação. Quando eu era mais jovem, a minha planilha tinha 40 colunas e 90 linhas. Hoje tem 4 bilhões de colunas e 300 trilhões de linhas. Aí eu vou lá e faço um gráfico de média, não serve para nada. Então hoje eu quero, na verdade, muito dado para alimentar as minhas máquinas. E as máquinas, na verdade, fazem essas predições. Porque a gente é treinado o quê? A cada tantos mil quilômetros leva para revisão, que é uma boa dica de manutenção preventiva. Mas vamos lá, o meu reloginho aqui que está no meu pulso, quanto dado ele está coletando no momento aqui agora? Então daqui a pouco ele pode buzinar e dizer assim, corre agora pro pronto-socorro, não vai esperar desmaiar. Então a segunda categoria é o que a gente chamava da boa e velha inteligência artificial. É usar muito dado para fazer predições matemáticas. Será que esse cara vai pagar ou não vai pagar? Será que essa máquina vai falhar ou não vai falhar? Ou seja, usando muito volumetria de dados, eu conseguia chutar futuros. Só que era incrível o que essas máquinas já estão fazendo. Por quê? Porque eu aqui, por mais safo, esperto que eu seja, eu consigo ver 2, 3, 4 dimensões de dados. As máquinas veem 400 mil, 300 milhões de dimensões de dados. Então, inteligência de dados, categoria 1. Segunda, essa IA preditiva. Eu quero usar os dados para fazer predições. Só que daí surgiu a terceira categoria. Qual é a terceira categoria? A IA que a gente chama que é generativa. Ela não só prediz. O que é predição, né? O que é a categoria 2? Eu boto uma imagem com uma folha de um pé de soja e um com pé de trigo, ou com um pé de soja atacado por lagarta ou não, e eu treino uma máquina a identificar o que é aquilo. Por isso que a gente não para de ver novidade aí, de equipamentos novos andando na lavoura e dando tiro de laser numa erva daninha, né? Aquilo que parece meio mágico é basicamente predição. Eu pego 1000 imagens disso e 1000 imagens daquilo, e a máquina descobre como fazer predição. Ela consegue separar e consegue saber aquilo. Agora, a terceira categoria, que pegou todo mundo aqui, essa IA generativa, em que eu consigo colocar um texto curto e vem um texto longo. Eu coloco um texto e vem uma imagem. Eu coloco uma imagem, ela faz um texto. Eu coloco um texto, ela faz um vídeo. Eu pego a sua imagem aqui, Paulo, coloco um texto e faço um vídeo seu falando uma coisa que você nunca falou. Então, assim, generativa é esse mundo. E onde é que está chegando esse generativo? No mundo da biologia. No mundo da biologia está cada vez mais incrível, porque tem gente que diz o seguinte, o DNA, na verdade, é um pedaço do DNA, é um verso de 4 letras, né? CAGT, né? Tem 4 letras lá. Então eu consigo, decodificar e entender essas coisas. Então essa IA generativa, que todo mundo lembra do ChatGPT, e que caiu na mão de todo mundo, e que assusta uns e excita outros, né? Ela criou uma terceira categoria, que hoje eu consigo pegar no modelo avançado e escrever lá uma coisa diferente. Eu consigo dizer o seguinte, eu tenho um cliente meu que tem uma lavoura e está plantando 7.000 hectares, ele tem essa condição e isso, aconteceu isso, isso e isso. Faça um estudo profundo das alternativas que existem disso, com isso, com aquilo. Eu consigo escrever longamente isso e eu tenho máquinas que investigam na web e pensam profundamente e me entregam um relatório avançado de categoria de um PhD. Um exemplo disso foi o que aconteceu há 2 meses atrás, que os chineses lançaram no mercado uma coisa chamada DeepSeek, que é uma coisa de pensa profundo. Então essa terceira categoria que está ebulindo muito é essas máquinas de IA que geram coisas. Então essa é a terceira categoria. Só que surgiu a quarta categoria. Categoria? A quarta? E a quarta categoria é essa IA de agentes, que a gente chama. De agentes. Olha só como é simples. Todo mundo que está aí deve ter algum sensor aí dentro de um galpão, em algum lugar. Tem lá um sensor de umidade, ou tu tem um sensor de incêndio, sabe aquele sprinkler? Tá, tem um sensor lá. Aquilo é um agente, porque ele fica cheirando, né? E aí alguém configurou ele para assim, se chegar em tantos níveis de monóxido de carbono, não sei o que, joga água. Concorda que ele é um agente? Por quê? Porque ele sente e reage. Isso é um agente, ok?
Tá. Então nós estamos cheios de agentes. Se tu olhar tudo nas lavouras, no mundo tá cheio de agentes. Agora, se tu pensar bem, os agentes são meio burros. Porque assim, se atingir 70% faz, se atingir menos 70% não faz, sabe? Eles são tudo assim configurados estaticamente. O que é um agente de IA? Um agente de IA é uma coisa diferente. Ele é um agente IA, quando ele tem mais IA, é quando eu não digo para ele o que ele tem que... Eu dou um objetivo para ele, mas eu não digo exatamente o que ele tem que fazer. Então, eu vou dar um exemplo prático para vocês. Aqui no nosso negócio, nós temos time de vendas, ok? Nós temos time de vendas. Se alguém quiser brincar aí depois, nós temos um curso da Startse, chama Multi-Agentes, tá bom? Se vocês acessarem lá Startse Multi-Agentes, tu pode bater papo com o nosso agente, ok? Tu pode bater papo. Ele é áudio, ele conversa contigo, tá? O que a gente definiu lá? A gente definiu assim, gente, o seguinte, teu trabalho aqui é vender esse curso aqui, cara. Tá. Mas o cara vai pagar, se o cara puxar papo contigo, bate um papo com ele lá. E tu tem um objetivo, verificar se esse cliente que tá acessando, se ele tá mesmo afim de fazer esse curso. E se você achar que ele tá afim, o teu objetivo é tentar pegar o número de telefone dele e o e-mail dele, para registrar dentro do nosso sistema de vendas, para depois um cara de vendas fazer uma oferta para ele, entendeu? Então, olha o que é diferente de um agente de IA. Ele qualifica o seu lead ali, né? Exatamente. O que é o agente de IA? Em vez de, imagina, tu tá falando contigo aqui, Paulo, daqui a pouco o agente diz assim, Paulo, e qual é o seu número de telefone? E aí você responderia assim, meu número, meu telefone, cadê meu telefone? Acho que perdi meu telefone. Continua aí falando do curso enquanto eu acho o telefone. Vamos dizer que surge isso. Ele vai continuar falando do curso e lá pelas tantas ele volta no papo do telefone. Por quê? Porque eu defini por um agente um goal, um objetivo. E eu não disse assim, peça telefone. Se não der telefone, peça telefone. Se não, entendeu? Ele não tem regras. Então, os agentes de IA vão ser a grande febre de 2025. Que legal. Eles parecem bots, parecem assistentes, mas por trás é muito mais que isso. Fica imaginando no agro, tu tem que fazer uma obra. Olha os problemas que a gente tem ambientais e tudo. Nós já criamos para empresas conhecidas no Brasil, do agro, agentes. Pensa um negócio que tem 5 agentes. Você coloca uma questão de um projeto, de uma obra, e tem esse agente, tem um agente que manda nos outros. Pensa assim, tá? Ele pega ali o que você está pensando e ele tem um especialista em legal, jurídico, não sei o que. Ele tem um outro especialista nisso, naquilo. E aí ele bota os agentes para trabalhar. Eles fazem suas pesquisas, entregam para o primeiro que faz as análises e entrega um relatório para mim. Então, agentes de IA é uma febre que a gente vai ver muito esse ano, porque essas empresas tech colocaram bilhões de dinheiro nesse mundo de IA. Só que eu acho que elas não encontraram ainda maneiras de recuperar esse dinheiro. Assim, como é que você vai vender esse negócio para os outros? E os agentes de IA, tem muita gente apostando que são as novas apps. O smartphone é muito legal, mas foram as apps que criaram os grandes mecanismos de catapultar coisas, né? Então tem gente pensando que agentes de IA é isso. Então essa é a quarta. Inteligência de dados, IA mais preditiva, IA mais generativa, IA mais de agentes. Às vezes nós usamos a expressão agêntica, é o IA de agentes, e poderia parar aí, mas eu acho que não vai parar, Paulo. Que vem a quinta aí, que é a IA física. É a IA que entende as leis da física. Essa IA física é a quinta representação que podem aguardar aí, mas vem uma nova geração de robotização. Olha só que interessante. No semestre passado, eu mergulhei 2 semanas na China, só IA, que eu tomei de susto, nossa. Aí eu voltei, fui pra Europa 2 semanas, um grupo aqui do Itaú me convidou com o iFood, Natura, e nós mergulhamos na Europa, em Amsterdã, só no tema de IA, ok? Depois eu voltei para cá, final de novembro, dezembro, eu voltei pro Vale do Silício, onde a Startse tem operação, só no tema de IA, ok? Então, tô cheio disso. Uma das coisas que chama muito atenção é a quantidade de dinheiro sendo colocado em robotização de novo, ok? E, esquisitamente, em humanoides. Já viu, Paulo, como tá na moda novos humanoides, tá. E daí fica, cara, mas que coisa estranha, humanoide, um bicho todo desengonçado, cai, né? Que nem perfil humano, assim, meio... Daí você vai entendendo, daí você entende por trás, não é a tecnologia que causa os impactos. Os impactos são impactos econômicos, são impactos sociais. Olha a explicação. Vamos olhar de maneira fria do ponto de vista de dinheiro, né, tá? Do ponto de vista de custo-retorno. O que acontece? Para mim fazer um robô, para mim configurar o software de um robô, era muito caro. Mas é ainda muito caro. Fica imaginando aí na área médica. Tem que fazer um robô lá que faz uma cirurgia. Imagina tu programando um braço mecânico
mecânico para ir lá pegar aquilo, vir trazer e fazer aquele outro. Fica imaginando dentro das operações todas que a gente tem aí, de manejo poderia ser. É muito complicado programar, fazer software. Só que hoje está diferente. Hoje, basicamente, a gente está criando software quase por imitação. É mais ou menos eu dizer assim, robô, abre os olhos. Olha aqui como é que se faz, ó. Tá vendo? Peguei a caneta pra cá, caneta pra cá, caneta pra cá. Viu? Aprendeu? Pronto, agora você toca. É mais ou menos assim. Então, o custo para desenvolver software para robotização despencou, tá despencando. Então, é uma equação de custo, não de legalzice, ok? Então, essa é a primeira observação. A segunda observação é que quando eu pensava assim, humanoides, sabe o que os caras justificam? Assim, ó, Paulo, eu vi na China, eu fui em Xangai, na maior feira de inteligência artificial que tem lá. Uai. Assim, ó, o que eu vi de humanoide, mas não era assim, uma empresa fazendo um humanoidezinho bacana. Não, assim, ó, dezenas de empresas, das grandes às pequenas, fazendo humanoides. A justificativa desses caras, lógica, é mais ou menos o seguinte, o mundo, ele já tá setado, o mundo já tá configurado pro perfil humano. Então, o trinco da porta tá naquela altura, a gaveta onde se guarda as ferramentas naquele outro, a chave para ligar e desligar tá nesse negócio, o banco do trator tem esse perfil, certo? Tá. Então, o mundo, ele tá setado pro perfil humano. Então, se eu conseguir fazer uma máquina que conecta no mundo que já existe, é muito mais barato do que mudar o mundo com uma máquina nova. Claro. Então, a lógica dos caras é meio invertido nisso. Então, esse investimento todo é isso. Tá, então eu dei um longo discurso para todo mundo para dizer o seguinte, quando alguém te disser IA, fica entendendo que existe uma categoria 1 que é meio de inteligência de dados, que é necessária e importante. Existe uma categoria que é de IA preditiva, que permite a gente ver as máquinas andar sozinho, a gente reconhecer isso e fazer antecipação se vai dar problema naquele talhão, ou se vai chover ou não vai chover, não é isso? Tá. Existe uma terceira, que é essa IA generativa, que ela é capaz de produzir coisas, textos, imagens, sons, músicas e também escutar música. Quem não fala outro idioma já tá vendo muito hoje que tu bota um fonezinho aqui, o gringo fala no idioma, você já escuta no seu. Então isso já vem muito dos generativos. O quarto tipo, que eu acho que nós vamos ver muito investimento e muita alternativa, é essa IA de agentes, certo? Que tem que explorar mais, mas essa é a IA de agentes. E o quinto, talvez, que naturalmente você vê, é quase como se fosse tudo isso agentes no mundo físico, que seria uma onda de robotização. Eu acho que tudo isso é IA, ok? Legal. Tudo isso é IA, no final. Onde isso pode impactar o agro? Agora podemos especular juntos aqui. Eu tenho várias possibilidades e tenho monitorado várias. Nós podemos entrar mais nessa conversa aí. Esse panorama aí que você trouxe é muito interessante, essa explicação, porque são várias etapas e, como você falou, né, tende a ir evoluindo cada vez mais. Né? E tem uma coisa que você fala no seu livro ali, nos seus conteúdos, como uma maneira geral, é que, assim, você precisa sempre estar inovando, né? As empresas, de uma maneira geral, assim, se você não inova, em algum momento você é eliminado ali do mercado, né? Como que... E você tocou num ponto que é interessante. Chega um momento que o ser humano, ele não é capaz, né? De analisar essa quantidade de informações. Então, sempre esbarra nessa questão das pessoas. E a implementação de novas tecnologias, por mais que a inteligência artificial esteja aí, ela vai estar fazendo acontecer. Hoje eu faço muita coisa aqui com a IA generativa e tal, mas a gente precisa de gente, precisa de alguém ali pra fazer isso, né, cara? E muitas vezes implementar essas novas tecnologias é um negócio bem complexo, né? Assim, as pessoas às vezes não estão preparadas. Isso que você comentou aí, eu tenho certeza que muita gente não sabia, afinal eu também não tinha essa visão tão amplificada, né? Como você tem visto, até por ter treinado bastante gente dessas companhias, né, especialmente do agronegócio também, quais são os maiores desafios que você enxerga que as empresas enfrentam assim, para implementar essas novas tecnologias? Como é o exemplo da inteligência artificial que a gente está falando aqui hoje? Assim? Muito bom. Isso acho que eu não tenho as respostas consolidadas para isso, até porque cada um que está aqui nos escutando tem um contexto. Talvez tenha aqui um agrônomo que faz o trabalho talvez tenha alguém aqui que é executivo numa grande operação do agro, talvez aqui algum produtor que é da família e que gosta de coisas novas, mas aí de repente lá o pai ou o avô não gosta tanto. Às vezes é o contrário, o pai ou o avô gostam de muita coisa, são ousados, né? Foram abrir cerrado quando todo mundo achava que eles eram malucos. 70. Então eu imagino que todos nós aqui temos uma história, uma perspectiva, então qualquer coisa que eu falar, eu eventualmente posso acertar para um e errar para outro. Mas o desafio da mudança, eu acho que tem, primeiro, nós não gostamos muito de mudar. A gente gosta de dizer, vai
vamos mudar, mas no final, mudança é sair de um lugar que tu conhece para um lugar que tu não conhece. Então dá medo, ok? Então a gente tende a ser medo. Inteligência artificial, como ela lembra tecnologia, muita gente tem medo, que é o medo assim, eu acho que eu não vou entender esse negócio não é para mim. Eu não sou uma pessoa de tecnologia. Eu acho isso um erro, tá? Eu acho que todos nós somos pessoas de tecnologia. Se tu concordar que eletricidade é tecnologia, e eu acho que todo mundo concorda que é, e se tu aprendeu a ligar e desligar a luz, pronto, tu já é um cara tech também. Então, eu acho que cada vez vem mais essas tecnologias e nós vamos naturalmente aprendendo elas. Eu acho que nem nós não vamos precisar entender toda a matemática computacional que se tem por trás disso. Eventualmente, alguns aqui. Mas nós temos que entender muito bem o que é e o que não é. Nós temos que entender os fundamentos. Assim. Não adianta a gente emprestar um pro outro aqui 50 livros de inteligência artificial, que a gente já tem muita coisa para ler, né? Assim, Então, eu acho que uma das primeiras coisas para quem é executivo e profissional hoje é tente entender os fundamentos, ok? Tente entender os fundamentos. Quando você entende os fundamentos, primeiro, fica muito mais fácil lidar com a complexidade. Quando o mundo é muito complexo, e ele tá cada vez complexo, vai ter mais coisas, quando você entende os fundamentos, os bloquinhos de Lego, fica um pouco mais fácil. Pode ser uma simplificação, mas fica mais fácil você lidar. E eu acho também, Paulo, que fica mais difícil para os outros contar a lorota pra gente, tá? Sim, então a primeira dica é, tenta entender os fundamentos. Nós praticamos muito isso aqui na Startse. Tem um termo em inglês que se chama First Principles Reasoning. O termo é bacana, mas ele basicamente, cara, isso foi criado por Aristóteles. Isso é o seguinte, quando tá complicado, entenda fundamentos, os princípios fundamentais, assim, tá? Então, como a gente entende os princípios fundamentais, e a gente sabe que o maluco do Elon Musk lá treina e exige que todos os seus executivos tenham essa cabeça, ok? Quando a coisa fica complicada, entenda fundamentos. Tá, então a primeira dica que eu dou é entenda fundamentos. A segunda é, a maioria das pessoas ouviu falar de inteligência artificial a primeira vez num filme de ficção científica. E provavelmente, nesse filme, a inteligência artificial estava fazendo maldade para alguém. Então as pessoas têm mentalmente, codificado na cabeça delas, uma memória que A faz mal, que A vai destruir o planeta, que A vai não sei o quê, que A vai... Concorda? Isso é natural, é humano, até porque é da dramaturgia. Eu não quero ser inocente, mas eu quero dizer para assim, tecnologia não faz mal para ninguém. Quem faz mal para alguém são pessoas más. Agora, se você tá numa corporação, numa comunidade, numa sociedade, e você ficar demonizando inteligência artificial, porque dá mais clique, tá, Paulo? Dá mais audiência. Demonizar dá mais audiência. Mas se você fizer isso, pode ter um risco. Para mim, o risco que a gente notou há anos atrás é o seguinte, se eu demonizar a inteligência artificial, as pessoas do bem não querem aprender, porque as pessoas do bem, elas tendem a não querer aprender o que faz mal pros outros. E aí é um problema, porque os do bem não querem aprender, e os do mal já estão sabendo tudo, porque a motivação deles é outra. Então, o segundo aspecto que eu acho que a gente tem que pensar nesses movimentos para frente é que as pessoas têm um receio que é mensagem assim, vai acabar com o emprego, vai acabar com não sei o quê, vai acabar com a renda, certo? Assim, e isso pode criar um afastamento mais perigoso ainda. Então, uma das maneiras é, vamos sentar aqui e vamos falar sério sobre isso? Então, menos pressa para julgar e mais paciência para aprender o que é e que não é, e como é que mais pessoas de bem podem dar bom uso para isso. Seria o segundo aspecto. O terceiro aspecto que eu vejo nas empresas, Paulo, é o seguinte, a tecnologia, ela vai surgindo incrivelmente, só que ela vai complicando as coisas, ok? Eu tenho umas imagens, coisas mais lindas, assim, de equipamentos do agro, mas não vou pensar, pensa num avião, ok? E o agro gosta de avião também, né? Assim, muito. Pensa um painel de um avião dos anos 70, 80. Cara, é tanto relógio, botão, cara, é tanto um negócio. A gente chama isso síndrome do cockpit do 747. É tanto botão, relógio e coisa, que para pilotar precisa 5. E às vezes a tecnologia começou a trazer e a gente não tem capacidade de absorver. Quer ver um exemplo clássico aqui? Todo mundo que deve estar nos escutando deve saber usar uma planilha, um Excel, ok? Tem os mais... tem os que fazem lá umas colunas, e tem uns caras que metem VLOOKUP com pivot table, sei lá. Tem uns caras que sabem um monte de coisa. Mas eu desconfio que o cara, de todos que estão nos escutando aqui, o cara que mais entende de Excel deve saber uns 70, 80% de tudo que tem lá, ok? Tá. Por quê? Porque a gente teve que aprender. Esta é a função, este é o código, esse é o comando. Concorda que é isso? Sim. Só que vai aumentando. Chega uma hora que vem versão nova e tu não tem capacidade de processar, tu não tem capacidade de entender aqui. Então eu acho que uma das coisas que vai acontecer e precisa acontecer é um processo de simplificação de operações. Às vezes eu escuto palavras no agro, tipo assim, esse equipamento é tão moderno e avançado que o meu operador
operador não consegue entender e fazer, e usar. É, isso aí que acontece. Então, eu acho que uma coisa que vai dobrar nesse mundo de adoção tecnológica é que eu, na frente do meu Excel aqui, em vez de eu chegar lá, novo arquivo, célula, igual a 1 × C7, marcar a área, gráfico de pizza, faz isso com aquilo, faz isso não sei o que, talvez eu simplesmente vou dizer assim, tá aqui toda a minha tabela de produtividade histórica dos meus talhões, eu quero que tu encontre correlações aqui do melhor manejo com outra coisa, e me dê 5 dicas de como eu poderia fazer melhor. Isso me parece muito mais razoável do que eu ficar dando clique, 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 entendeu? Então eu acho que um outro aspecto tecnológico que vai acontecer, e que eu sempre escutei no Vale do Silício, eu acho muito divertido repetir, que é o seguinte, o que basicamente o tal do Vale do Silício faz, ele usa a tecnologia para simplificar as coisas que eles mesmos complicaram, entendeu? Então, assim, então talvez essa onda aqui, a gente tem que forçar na simplificação, para que nós humanos possamos usar o nosso trabalho para o que realmente vale a pena, para realmente vale a pena. E às vezes a gente fica dragado para dentro de operações que máquinas poderiam fazer melhor. Eu tenho para mim que se tem uma máquina que pode fazer uma coisa melhor do que eu faço, puxa, que bom, deixa a máquina fazer, porque eu tenho um monte de coisa que eu deveria fazer. Eu deveria falar com os meus pais, eu deveria ter ideia, eu deveria pegar um quadro branco e rabiscar alternativas, eu deveria viajar mais, eu deveria visitar mais o meu vizinho para entender o que ele está aprendendo e fazendo, só que a gente não tem tempo, porque a gente está preenchendo planilha, está preenchendo concordar. Então eu vou pelo lado da simplificação. Eu não sei como, mas essa tecnologia, ela é muito intrigante. Eu me lembro dos meus 15 anos de eu lá com o meu computadorzinho, eu liguei ele na TV e ele começou a piscar, né? Eu não sei, mas acho que eu fiquei 1 hora olhando para aquele negócio, pensando assim, o que eu vou fazer com esse treco aqui, cara? Sabe, até hoje, é como se a máquina estivesse me perguntando, e aí, o que você quer de mim? E eu não sabia o que eu queria dela. E eu acho que hoje, quando a gente está diante de inteligência artificial, ela está piscando, perguntando a mesma coisa. Tá, e aí, o que você quer de mim? Então, logo, o problema não vai ser inteligência artificial. O problema vai ser pessoas que entendem minimamente e que entendem problemas da vida real. E eles começam a olhar e dizem assim, caramba, cara, os meus processos não precisavam ser assim. Eles podiam, desse jeito agora, ele vai poder ser assim. E isso é o que vai mudar, eu acho, esse jogo, tá? São pessoas que vão olhar para os problemas que a gente tem e reimaginar como criar soluções para esses problemas. E eu acho que aí vai estar o valor. Aí é o novo agro. Quando eu olho todo esse mundo de inteligência artificial, eu vejo que sim, é uma jornada de aprendizados que todos vamos seguir isso. Eu acho que é uma jornada longa, não é uma corridinha, tá? Sendo uma jogada longa, não adianta sair correndo muito que pode cansar ou pode frustrar. Eu acho que é uma jornada longa. E eu acho que no final do dia, vai vencer quem realmente entender a lógica que tem por trás disso, porque nem todos aqui vão construir inteligência artificial, mas todos aqui vão poder utilizar da inteligência artificial. Então vai vencer quem entender realmente problemas do campo, problemas de ineficiência, problemas de aprendizado, problema por que o meu pessoal não entende melhor e tal. E dessa forma, ele vai usar essas novas tecnologias para resolver problemas de maneira diferente. Legal. Então, eu acho que vai ser esse o viés. E nessa reflexão, eu poderia desafiar todos aí que imaginar. Eu não consigo ver o futuro do agro não ter muito mais IA em praticamente todos os seus aspectos. Seja na decisão de compra, seja no treinamento do time, seja na predição na lavoura, seja nos novos equipamentos mais autônomos, seja em tudo isso que a gente quer falar. Então eu acho muito difícil imaginar que o futuro do agro não seja IA, ou com Legal. Muita IA. Muito bom, hein? Muito bom, Cristiano. Assim, ó, sei que você tem um tempinho aí, um pouco mais escasso, cara, mas queria agradecer demais a sua participação aqui no Agro Resenha, tá? Pra mim é um tema super interessante e tenho certeza que pra quem ouviu aqui aprendeu muito com você, que sempre é o objetivo aqui do Agro Resenha. Então, muito obrigado por você ter compartilhado aí seu conhecimento com a gente, cara, e parabéns aí pelo trabalho que vocês têm desempenhado. Legal, então deixo aberto aí o convite para todo mundo aí visitar a Startse e acompanhar aqui as coisas que a gente faz. E também aproveito para parabenizar você, te sigo lá, Agro Resenha, e tô sempre aí curioso, me sinto próximo. Nós temos feito muitas coisas no agro, eu tenho andado por esse incrível, cara, de Sinop a Lucas, assim, eu tenho andado por todo esse Brasil, assim, eu acho que é um Brasil que muito dos caras da cidade grande, né? Como é que é? Os urbanoides não Os urbanoides. Os urbanoides não conhecem.
mas eu acho incrível, me sinto muito em casa. Eu espero ter feito aí, lançado algumas ideias e dito pra vocês uma coisa séria. Claro que vai ter muita conversa mole sobre esse papo de IA, mas no centro disso tem coisas muito sérias. Tente separar o que é conversa mole do que é sério, né? E, de novo, eu acho que isso não é um assunto muito sério e é muito improvável que a gente não vai ver essas tecnologias diversas chamadas IA, invadindo aí todas as operações do ar. Sim, sem dúvida, cara. E conta pra gente, Cristiano, assim, pra quem tá escutando a gente aqui agora, como que a gente pode acompanhar seu trabalho? Puxa, aqui, pela Startse... Faz o jabá aí, faz o jabá. O jabá, assim, a Startse faz muitas coisas, né? A gente faz imersões na China, no Vale do Silício, frequentemente, onde a gente frequenta e tudo. A gente tem muitas operações e cursos que a gente opera online, específicos de IA. A gente tem muitos que a gente faz aqui, tipicamente aqui no nosso site em São Paulo. Estamos lançando toda uma sede nova aqui em São Paulo. Todo mundo tem uma razão para passar por São Paulo, né? Então o cara vem para São Paulo porque já tem que fazer outra coisa, vai passando daqui de São Paulo, vai fazer outra. Então São Paulo é, obviamente, um hub de negócio, que a gente tem muito isso. E a gente também tem circulado o Brasil com alguns programas da Startse, né? Legal. Então, assim, eu não sou, assim, tanto influenciador, mas eu procuro escrever no LinkedIn as ideias que eu tenho, porque quando eu escrevo eu lembro, tá? Quando eu escrevo eu lembro. Às vezes quando eu leio eu não lembro, mas quando eu escrevo eu lembro mais. Então o ato de escrever também é uma técnica para manter a memória e o cérebro e ativo por isso, e espero ver vocês muito aí nesses programas diversos da Startse aí, e parabenizar todo mundo do agro, todo mundo que tá aqui e nos escuta, é isso que segura o Brasil. É isso aí, cara, muito bom. Cristiano, eu sei que você tá com o tempo super apertado, cara, mas a gente tem um quiz aqui no final, são perguntinhas rápidas, eu prometo que não tem pegadinha. Vamos lá? Vamos lá. Quiz. Bom, vou te fazer algumas perguntas e você responde a primeira coisa que vier à cabeça, tá certo? Cristiano Cruel, qual que é a sua música antiga predileta? Cara, eu gosto de Jack Diane, do John Cougar Mellencamp, que é lá do interiorzão americano, e eu gosto muito dele, que fala de um casal que nasceu numa cidadezinha pequena. Legal, muito bom. Bom, você visitou muitos lugares aí no mundo, né, cara? Mas qual foi o lugar mais legal que você já visitou? Eu não sei, difícil essa, assim. Eu fiquei muito impactado com o que eu vi na China no ano passado, ok? Legal. Eu descobri que eu não sabia nada sobre a China. Nós temos operação lá há mais de 6 anos, mas realmente me surpreendi com o que está acontecendo lá. Então, Pequim, Xangai foram lugares que recentemente me chamaram muita atenção. Acho que nós precisamos estar mais perto para entender melhor aquilo. Muito bom, muito bom. E na cozinha, cara, qual que é a sua especialidade? Sou ruim de cozinha que tu nem imagina, cara. Assim, sou muito ruim de cozinha e tem o pessoal da Tramontina, grande cliente nosso aqui, um pessoal muito querido. Eles têm uma máquina lá chamada Guru, que é uma coisa para uns caras ruins de cozinha que nem eu, que é, na verdade, um negócio, é incrível, cara. Tu vai colocando, quer fazer um risoto, tu escolhe lá o negócio, ele diz assim, agora você coloca o arroz, tanto de arroz, você coloca o arroz, daí ele diz assim, colocou demais, colocou de menos, bota azeite, ele tem microbalança e tudo, então ele é a prova de gente ruim de cozinha que nem eu. Eu gosto de comer, mas de fazer, quando eu era jovem, eu tinha pouco talento, então eu era o cara que limpava os espetos e ia buscar cerveja, entendeu? Os meus amigos que faziam um churrasco bom. Então aí, se eu tenho algum churrasqueiro bom aí, eu faço um serviço pesado, mas só pra ir comer uma carne boa. Muito bom, cara. Teria como você indicar algum livro aí que de alguma maneira te impactou e que você pode compartilhar aí com a gente, cara? Sim, você mencionou o livro que a gente escreveu anos atrás, chamado Organizações Infinitas. Eu, o Piero e o Júnior escrevemos ele. Eu não vou recomendar meu livro, pode ficar estranho, mas é porque a gente falou de IA aqui e tem uma coisa marcante lá. Aquele livro a gente começou a escrever em 2020. E em 2020 eu tinha acesso a uma coisa chamada GPT. Na época GPT-2, depois de GPT-3. Então o livro que foi editado lá em 2021, eu acho, o prefácio já foi escrito com o ChatGPT. Muito antes do ChatGPT existir. Então isso é para alertar que esse negócio estava aí há mais tempo. Então lá talvez seja uma maneira boa de entender toda essa coisa incrível que a gente observa de negócios no mundo afora e a nossa forma de pensar. Então, como o livro já vendeu bastante, tá na 7ª, 8ª edição, eu fico mais confortável de sugerir ele também, que é uma maneira de entender melhor a gente. Claro. E, Cristiano, pra gente finalizar agora mesmo, de fato, uma mais filosófica, cara. Se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria? Essa é a mais difícil de todas aqui. É a mais difícil, sim. Eu tenho um filho de 22 anos, ok? Filho único. E eu fico pensando, assim,
as coisas que a gente faz. A Stars tem um programa, Paulo, agora que a gente faz nos verões, nas férias de julho e de janeiro, que é só para adolescentes. É porque os empresários, executivos, eles pediram pra gente fazer programas pros jovens. E são atividades muito, muito, muito interessantes, né? E eu aprendo muito, assim, eu acho, nesse mundo de quem aqui vive com adolescentes, com crianças, adolescentes, as minhas 2 dicas são: fique muito perto. Primeiro, para aprender com eles, que eles usam mais ou menos. Segundo, para orientá-los. Porque pode criar uma imagem, não quer dizer que dá para criar uma imagem, certo? Sim. Então, aos meus 17 anos, se eu me encontrasse de novo, eu diria para mim mesmo: viaje mais. Leve os olhos para passear. Legal. Muito bom, muito bom, muito bom. E para você que ouviu esse episódio meu com o Cristiano aqui, tenho certeza que você viu o valor em tudo que a gente conversou. Afinal, você tá aqui com a gente até agora. Então, considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O Agro Resenha cresce na medida que você participa com a gente desse processo. Então siga a gente lá no Apple Podcasts, Spotify, no Amazon Music, a gente tá em todas as plataformas. Acompanhe também os outros podcasts da casa, viu, Cristiano? A gente tem o Baseado em Fatos Rurais, que é o primeiro podcast de storytelling do agronegócio aqui no Brasil, e também tem o Brasil que Produz, que é uma série itinerante do Agro Resenha, que tá lá no YouTube em vídeo também. Siga as nossas redes sociais, no Instagram, Facebook, LinkedIn e no X. Entre no nosso grupo do WhatsApp, nosso canal do Telegram, o link tá no nosso site, o www.agroresenha.com.br. Escreva para contato@agroresenha.com.br se você quiser mandar sugestões de entrevistados ou mandar um oi aí pra gente. A gente adora receber ois, tá certo? Cristiano, eu sempre finalizo meus episódios com uma frase de muita sabedoria, tudo a ver com agro, que é o seguinte, cara: se chover não precisa molhar a horta não, viu? Muito obrigado. Muito bom. Um abraço pra todo mundo aí. Valeu. Valeu. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A.